Oi, tudo bem? Vamos conversar hoje, tá? Eu incluo essa live de hoje no Astro Game, tá bom? Que eu tô brincando com vocês. Então, no final da live, eu vou dizer mais uma letra. É a segunda letra, tá? Não na ordem, tá legal? Mas eu vou dizer mais uma letra e aí essa letra você vai juntar com aquela outra que eu dei na última live, antes dessa. E você vai juntar para criar qual é a palavra, tá bom? As palavras não vão estar na ordem. Então, você pega todas as letras e aí no final você tenta montar qual é a palavra, tá legal? Bom, uma coisa que eu quero conversar com você hoje é sobre a comunicação. Porque toda vez que eu digo para vocês assim, esse signo não é compatível com esse signo, eles têm dificuldade de se entender, eles têm dificuldade de se comunicar. Eu fico com a impressão que vocês pensam assim, é só a comunicação? Isso não tem problema, isso eu resolvo. Comunicação não é uma coisa tão complicada, certo? Se fosse, não é compatível amorosamente, não tem química ou qualquer coisa assim, então era ruim. Mas se vai pegar fogo, se eles vão se apaixonar e é só a comunicação que não vai funcionar, então não tem problema, então eu encaro. O ponto é que tudo é comunicação. Qualquer coisa que você faz é comunicação. E quando a sua comunicação e a comunicação acho que voltou ao normal. Tem uma ligação que está entrando e está atrapalhando a minha live, tá? Então toda vez que atrapalhar é porque tem alguém ligando aqui, algum telemarketing fazendo... Bom, então a comunicação, ela interfere em tudo. Se você não sabe a comunicação da outra pessoa, se não está compatível, é muito difícil você e a outra pessoa se entenderem. O que muitas vezes acontece numa relação em que a comunicação não está funcionando é que as pessoas se cansam. Começa a haver um desgaste, uma sensação de estar fazendo aquilo por nada, de não estar conseguindo chegar a lugar nenhum, e aí a pessoa cansa de continuar insistindo. Mas isso é porque elas estão se comunicando de maneiras completamente diferentes. Outro dia uma pessoa me perguntou sobre um livro que muita gente está comentando atualmente, que são as 5 linguagens do amor, e esse livro me foi indicado por um amigo meu do signo de Libra. Eu li, gostei muito, mas eu não conseguiria e não acho que seja possível colocar cada signo numa dessas linguagens desse livro. Eu vou explicar por quê. Primeiro, você tem uma forma de expressar o que você quer, o que você sente, o que você deseja, que está relacionada com todos os posicionamentos do seu mapa. Não é só o Sol. Se eu tenho Sol em Virgem, então a minha linguagem do amor é serviço. Se eu tenho o Sol em Leão, então a minha linguagem do amor é presente. Isso seria fazer uma generalização que todos os virginianos são de um jeito, todos os leoninos são de outro jeito. Não é assim. Você pode ser leonino e o seu pai também é leonino e você vê que vocês são completamente diferentes. Eu conheço muitas pessoas assim. Uma vez uma pessoa se aproximou de mim e me perguntou, professora, eu sou do signo de câncer, se eu não me engano era isso, signo de câncer e ascendente em peixes. E o fulano é do signo de câncer e do ascendente em peixes. E eu nunca vi pessoas tão diferentes quanto nós dois. Como é que pode a gente ter o mesmo signo e o mesmo ascendente? Aí eu fiz um mapa de ambos e mostrei para ela. Eu falei, olha só, o gráfico, só o gráfico. Você tá vendo a diferença desse desenho para esse desenho? Ela falou, nossa, é muito diferente. Eu falei, então... Não é porque o seu Sol e o seu ascendente estão no mesmo signo que de outra pessoa que você é exatamente a mesma coisa que aquela outra pessoa. Você não é igual a ninguém. Não existe outra pessoa que seja como você, não existe outra pessoa que tenha um mapa igual ao seu. Isso não vai acontecer. Você pode procurar que você não vai encontrar. Mesmo irmão gêmeo
É a ligação. Bom, isso a gente vai ter que ficar convivendo com esse atrapalho aqui até o final. Então, quando a sua comunicação é diferente da comunicação da outra pessoa, você vai sentir isso. Isso vai ser difícil de lidar, tá? Você pode partir do princípio que se você tem um signo feminino, por exemplo, e a outra pessoa tem um signo masculino, a comunicação é diferente. Se você tem um signo da água e a outra pessoa tem um signo do fogo, a comunicação é diferente. Então, quando você expressa de alguma forma o que você sente, o que você quer, o seu desejo, a pessoa não entende o que você está dizendo, ela entende o que ela entende. Você não consegue passar para ela exatamente o que você quer. Você pode ter a sensação, poxa, mas eu digo todo dia que eu amo. E a outra pessoa pode estar vivendo assim, eu não sinto que você me ama. Você acha que você está expressando isso a cada segundo. A outra pessoa acha que você nunca passa isso para ela. Ela se sente completamente carente e abandonada. Como isso acontece? Por que isso acontece? Porque a forma como você lida com o que você sente, com o que você está chamando de amor, é muito diferente da outra pessoa. Uma das coisas que você pode observar é a sua Vênus. Outra coisa que você pode observar é a sua Lua, que tem a ver com as suas emoções. Mercúrio, você vai ter que observar o mapa inteiro. Mercúrio, em que signo está Mercúrio, em que condições Mercúrio está no seu mapa, porque ele está responsável pela sua comunicação. Mas a Vênus tem relação com aquilo que você deseja, com aquilo que você quer, com as suas relações. Ou seja, as duas coisas têm que estar juntas, certo? Você não pode tirar a sua comunicação só por Mercúrio, muito menos só pelo seu signo solar. Ou seja, você tem que fazer um apanhado de tudo, você tem que entender tudo no seu mapa, o seu ascendente, tudo que você faz passa pelo seu ascendente, e tudo que você recebe passa pelo seu ascendente. O seu ascendente está na porta de entrada, certo? Então, a pessoa, quando você está transmitindo alguma coisa para ela, ela vai perceber também esse filtro do ascendente. E se o seu ascendente não está combinando, não... Por exemplo, um exemplo bem simples e bem raso. Vamos dizer que você tem um ascendente muito agressivo, muito direto. Se você está falando com uma pessoa que também tem uma personalidade, na maior parte dos posicionamentos no mapa dela, que gosta disso, vocês vão se comunicar. Quando você disser alguma coisa direta, ela vai entender, vai gostar e vai se sentir mais atraída. Mas se for uma pessoa mais passiva, uma pessoa muito sensível, uma pessoa que não entende essa linguagem, vocês podem estar completamente atraídos, ter uma química enorme, sinto muito, telemarketing. Quando vocês começam uma relação, essa pessoa vai sentir, na verdade, que você está sendo agressivo. Ela está esperando um comportamento assim, todo mimoso, todo delicado, de muita sensibilidade, e você vai de uma forma direta. Você está dizendo que ama, você está tentando demonstrar o quanto você a deseja, mas ela está entendendo um ataque, uma agressão, uma situação de desamor, certo? Isso faz muita diferença. Logo, quando existe incompatibilidade, você precisa, ou você desiste daquela relação, ou você precisa tentar lidar com ela. Há situações que você não pode desistir. Vamos supor que o seu filho nasceu com um signo incompatível com o seu signo. O que você vai fazer? Você não pode desistir dessa relação. Você vai ter que descobrir o que é que você faz para você entrar em sintonia com ele, como é que você consegue, sem deixar de ser você, que você não vai conseguir deixar de ser você, comunicar-se com ele, porque ele não vai entender a sua maneira se você não tentar chegar do jeito dele. E se você não conseguir fazer da maneira correta, ele vai se sentir atacado, ele vai se sentir abandonado ou negligenciado, certo? Então é muito importante isso. Quando eu estou dizendo para vocês assim, esse signo não tem compatibilidade e a comunicação entre eles é diferente, é isso que eu quero dizer. É uma questão importantíssima nas nossas vidas você conseguir
se comunicar e ter uma boa relação com quem quer que seja, certo? Deixa eu ver aqui que uma pessoa escreveu alguma coisa grande. Boa tarde. Eu e meu namorado temos o Mercúrio em Leão, o dele direto e o meu retrógrado. Eu achava que isso que influenciava os desencontros na comunicação. E agora tudo fez sentido. Ele é canceriano, com ascendente em Sagitário, e eu leonino, com ascendente em Leão. Exatamente. Mas o Mercúrio também, na conta tem que colocar tudo, certo? Você não pode tirar algum, isso aqui não está interferindo em nada. Tudo está interferindo, porque você não é uma coisa, você é o mapa completo. E se você é o mapa completo, quando você interage, quando você faz qualquer coisa, você está indo com a sua personalidade por inteiro. Você está indo com tudo que você é, certo? Com o seu jeito de falar, o seu jeito de sentir, o seu jeito de desejar, o seu jeito de rejeitar, o seu jeito, tudo que você que representa vai estar ali naquela relação. E a outra pessoa, a mesma coisa. Então, vocês podem ter uma ligação de amor profundo, certo? Como o exemplo que eu dei, de mãe e filho, e você não consegue. E quando você não consegue manter essa ponte com a pessoa, você começa a se sentir ou fracassado, certo? Eu não consigo chegar ali, eu não consigo mostrar o quanto eu quero, o quanto eu amo. Ou então você começa a se sentir rejeitado, certo? Você não está, a pessoa é um fracasso e ela não consegue reconhecer o quanto você está se dedicando. De qualquer maneira, você botando a culpa em si ou na outra pessoa, existe um problema ali. Bom, o que você pode fazer, certo? O seu signo deixa eu ver aqui, você disse que você é de Leão e ele é de Câncer. Pois o seu signo é um signo do fogo e ele é um signo da água. São linguagens absolutamente diferentes, certo? A água é sensibilidade, é emoção, imaginação. O fogo também tem emoção, mas a água é uma emoção densa, é uma emoção que fica, ela não se dissipa facilmente. Quando o pessoal do fogo, quando se emociona como uma labareda, é um fogo e aquilo queima de uma vez, sabe? Acontece como se fosse uma explosão, uma chama rápida e aquilo queima tudo. A água não. A água, aquilo permanece, fica, vai criando uma consistência e daí vem uma série de coisas que as pessoas falam sobre o escorpião vingativo, o canceriano que não perdoa e que fica um tempão magoado, fechado na concha, etc. É porque a turma da água toda, peixes, câncer e escorpião, sente de uma maneira muito intensa, o fogo também, mas a água sente de uma maneira muito intensa que fica. Por exemplo, se você magoa uma pessoa da água, essa pessoa tem uma dificuldade muito maior de conseguir ultrapassar aquela mágoa, passar aquele rancor, conseguir perdoar. Não é que ela não vai fazer, eu não disse isso, eu não disse ela não fará, não. Ela pode fazer, mas ela demora. A pessoa do fogo, e principalmente se ela tem fogo no ascendente, fogo na lua, fogo no sol, ela perdoa fácil. Ela fica enlouquecida por um minuto, ela pode quebrar a casa inteira, ela pode arrebentar tudo, a reação é uma reação agressiva, é uma reação flamejante, turbulenta. A água não. A água Para quem entrou agora, desculpa, é que tem um telemarketing acontecendo aqui atrapalhando a live, tá? Eu tento desligar, mas aí eles ligam de novo. E é o tipo de coisa que não adianta bloquear, porque eles ligam de outro número, todo mundo sabe o que é isso, né? E o fogo queima essa violência toda de uma vez só e acabou. Quando acaba, acaba. Não há assim,
Porque você fez aquilo naquele dia. Não há isso, certo? A vida vai para frente, a coisa segue em frente. Essa explosão enorme que acontece na hora, ela é o suficiente para queimar tudo que tinha tudo que precisava ser queimado. Como a água não tem esse tipo de reação, e não adianta exigir isso deles, eles não terão, eles não conseguem dissipar aquilo. Eles não conseguem explodir desse jeito e fazer essa queima e acabou. Não, aquilo fica. Como fica, demora muito tempo para aquilo dissolver, porque aquilo foi uma coisa turbulenta, difícil. Para o fogo também foi, só que o fogo ele explode de uma vez e acabou. A água não, vai carregar. Então, e eu estou dando uma das diferenças entre vocês. Tem muitas outras, mas eu estou dando uma. Essa diferença já é o suficiente para quando vocês têm uma discussão, para você aquilo acabou, para ele não vai acabar. E aí mais à frente, quando qualquer coisa que aconteça, isso vai ser puxado, ele vai trazer isso à tona de novo, ele vai mencionar, ele vai cobrar, ele vai jogar na cara, ele vai fazer coisas mostrando que aquela mágoa não passou. E quando você escutar isso, para você vai ser de novo uma nova encrenca, uma nova briga. Para você, já passou, a gente não pode seguir em frente. Para ele, não passou nada. Como passou? Você acha que aquilo que você fez comigo é assim? Vai dissolver no nada, certo? Essa diferença, ela é capaz de fazer com que a pessoa do fogo se sinta aprisionada, pressionada, cobrada, certo? Por uma coisa que para ele já não existe mais. E a água pode se sentir muito ofendida pelo outro achar que aquilo já passou. Como assim você acha que uma coisa tão terrível quanto aquela pode passar em 5 minutos ou em uma semana? Isso é um tipo de coisa que eu vou guardar por meses, certo? Para ele não é uma coisa fácil. Então, há uma série de outras coisas, né? Na forma de se expressar. A água precisa de espaço, o fogo também precisa de espaço. Só que a água precisa de espaço As pessoas de água, elas precisam de espaço interior. E ela não pode se sentir presa dentro. Talvez para a pessoa do fogo seja difícil de entender. Mas as pessoas da água, elas precisam daquela situação assim, vamos dar um tempo. Para ele isso é sério. Ele tem que se isolar, e aí ele remói, ele guarda, ele precisa de um tempo sozinho, ele precisa pensar sobre aquilo, ele precisa sentir, aí chora. Ele precisa vivenciar aquilo vai passando devagar, ele não consegue voltar à vida normal facilmente. Já o fogo, quando vê isso, pensa, poxa, que loucura, para que você fica sofrendo à toa? Para que você está fazendo isso? Isso não leva a nada. Porque para a turma do fogo, quando ele demora numa situação de sofrimento, para ele é a morte. Ele não consegue imaginar passar dias sofrendo, certo? Sofreu, acabou, se livra logo daquilo, porque aquilo é mortal, aquilo é asfixiante, é desesperante. Então o fogo precisa de espaço, mas precisa de espaço para fora. Ele precisa de espaço mesmo, ele precisa de espaço, ele precisa de distância. O que eu quero dizer? Não é distância da outra pessoa, ele precisa de tamanho, certo? É espaço num sentido de espaços amplos, lugares distantes, coisas maiores, sabe? Conquistar, ir para frente, aumentar. Isso é o espaço para o fogo. Para a água, isso não importa muito. Ele pode estar trancado dentro de casa, desde que ele possa ter, quando precisar, esse espaço para dentro dele. Ele tem que usar esse espaço. É uma linguagem muito diferente, certo? E eu tenho certeza absoluta, isso não é fácil. Porque eu estou explicando para você, ok. Ou a pessoa vai dizer assim, mas falando assim é fácil. Exatamente, falando é fácil. Na prática, na vivência, quando você vai estar diante de uma pessoa que não é como você, não fala como você, não se comunica como você, não entende como você, não aprende como você, não ama
do mesmo jeito que você ama, embora possa amar com a mesma quantidade de amor, mas a forma de amar é diferente. Isso é muito difícil, certo? E principalmente se é uma relação em que você quer, você precisa, você não quer de maneira nenhuma que aquilo acabe, certo? Então você tem que conseguir entender todo esse lado do outro. Quando a pessoa consegue, né, passar por tudo isso, a pessoa da água, ela vai tentar buscar a outra de volta. Mas se for uma pessoa do fogo, normalmente a pessoa do fogo já cansou. Ela não vai ter paciência de esperar tanto, para o pessoal do fogo, esse comportamento aquático, ele é deprimente. Então as pessoas do fogo não conseguem aguentar tanto esse sofrimento, essa dor, essa demora, certo? Aí ele vai embora, ele não aguenta, ele não suporta isso, certo? E a pessoa da água vai pensar, poxa, você não me esperou, você me abandonou, foi você que me deixou, certo? E aí daí vem uma série de acusações. Você ouve a versão de uma pessoa na relação, né? Fulano me deixou. E aí se você ouve a outra pessoa vai dizer assim, nossa, eu esperei a beça, mas essa pessoa não saía do buraco. Queria ficar deprimido o dia inteiro, não adianta, certo? Ou seja, eu já ouvi também pessoas dizendo assim, pessoas do fogo cobrando pessoas do ar. Pessoas do ar são muito intelectuais, já não vai para o campo emocional da água e nem para esse campo de ação do fogo. Vai para um campo mais de teoria, intelecto. E eu já vi pessoas do fogo reclamando, né, do cônjuge, que é do ar, dizendo, eu fico esperando que a pessoa entre na briga, eu quero uma briga, eu quero uma explosão, eu quero gritaria, e depois a gente faz as pazes. A pessoa do ar achava aquilo uma loucura. Eu nem, sabe? Eu paro, fico olhando aquela loucura, que isso, que aquilo, só calo, fico olhando, penso, bom, acabou, agora eu vou voltar para minhas coisas. Porque o ar é isso, é frio, é intelectual, ele não entra nas situações emocionais. E aí o fogo ficava pensando, poxa, você não me ama. Você me trata com essa frieza, certo? E a outra pessoa argumentou assim, no dia em que eu tiver esse comportamento, pode ter certeza que a nossa relação acabou. Porque vai ser uma vez, eu vou fazer isso, eu vou brigar, vou jogar tudo na sua cara e vou pegar minhas coisas e vou embora. Ou seja, para quem chegou agora, tem um telemarketing atrapalhando a nossa live aqui, tá bom? Bom, o que eu quero dizer com isso tudo? Que quando você tem esse tipo de situação acontecendo na sua vida, o que você pode fazer? Você tem que entender o comportamento de todos os elementos. Aí você vai dizer assim, mas como se eu sou de um signo, a outra pessoa do outro, como é que eu posso? Pode, porque você tem os 12 signos. No seu mapa tem todos os 12. Então você sabe muito bem como é o comportamento da outra pessoa. Em algum lugar do seu mapa, você vivencia exatamente aquele elemento e aquele signo. O ponto é que normalmente na relação isso está desencontrado. Você está usando uma parte da sua personalidade que é a mesma que a outra usa e vocês estão se chocando porque elas não estão sendo compatíveis. O que você precisa fazer é encontrar aonde você é como uma pessoa, aonde você consegue pelo menos entender esse comportamento. Por quê? Se a pessoa é uma pessoa extremamente ciumenta de touro ou de escorpião, e você é uma pessoa muito libertária de gêmeos ou de sagitário, em algum lugar do seu mapa, mesmo tendo gêmeos e sagitário, você tem escorpião e você tem touro. Então você é capaz de entender, essa pessoa está se sentindo, esse ciúme todo significa aquilo que eu sinto quando eu estou na situação, por exemplo, lá do meu trabalho, especificamente no trabalho, quando alguém fala tal coisa, me cobra tal coisa, tem uma determinada situação que eu sei o que é isso, eu sei o que é sentir isso e eu sinto essa sensação de possessividade com aquilo, entendi o que essa pessoa está sentindo, porque eu sinto isso, não é com ela, eu sinto isso só no trabalho.
aí você consegue compreender a pessoa. Você consegue entender porque você tem esse mesmo signo em algum lugar, certo? Você pode não conseguir fazer a pessoa te entender, mas você está aqui, você pode tentar entender, certo? A pessoa responsável por tentar fazer funcionar vai ser você, porque você sabe, a outra pessoa não sabe, certo? Eu estou quase 50 meu signo e Gêmeos, porém ascende Capricórnio. Posso dizer que sou 100% ascendente? Eu não entendi. Estou quase 50 meu signo e Gêmeos, porém ascende Capricórnio. Posso dizer que sou 100% ascendente? Tenta falar isso de outro jeito, porque eu não entendi. Não entendi. Mas é muito difícil uma pessoa ser 100% qualquer coisa no mapa, tá? Oi, Natai. É assim mesmo, eu já até esqueci. KKK. Beijão, prof. Beijão pra você também. Ok, é porque tá entrando esse negócio, tá toda hora caindo aqui. Bom, então se algum de vocês tem alguma pergunta sobre isso que eu falei aqui, ou sobre outro assunto, tá bom? Eu vou responder pra vocês e daqui a pouco eu vou terminar a live. Essa tá com 25 minutos, quando eu estiver terminando, eu vou dar mais uma letra, né? Quem tá assistindo as lives em que eu estou dando... Essa daqui é a segunda, tá? Em que eu estou dando uma letra no final, junta todas as letras depois, e aí você vai formar uma palavra, e aí eu vou te dizer o que é que isso vai significar e em que isso vai se aplicar, tá bom? É o nosso joguinho. As palavras não estão em ordem, então você vai ter que juntar, as letras não estão em ordem. Então você vai ter que juntar as letras e aí no final você monta a palavra, tá bom? Hoje você vai receber a segunda letra e você vai guardar. Diz os de terra como agem. A turma da terra é prática, é muito física, certo? Tanto touro, quanto virgem, quanto capricórnio. As pessoas sempre fixam no touro, né? O touro gosta de segurar, pegar, abraçar. O touro gosta de beijo. O touro é tátil. Gente, todos os signos da terra são assim, tá bom? Capricórnio é assim e Virgem é assim também. São signos que quando você está com eles, é importante você tocar, você abraçar, você demonstrar fisicamente o seu amor, tá bom? E materialmente, porque o touro também, né, sempre essa característica sempre joga em cima de touro, mas é para a terra como um todo. São signos materialistas, são signos objetivos, são signos práticos. Então, quando você fala, por exemplo, para uma pessoa da Terra, eu te amo, ela vai gostar, claro, ela não é que ela não vai gostar, tá? E aí, gente, lembre-se do que eu falei antes. No seu mapa tem um monte de outros signos, tá bom? A gente está falando aqui de um signo como se a pessoa fosse esse signo. A pessoa tem todos os outros e pode ter um signo forte ali no ascendente que faça contrapeso com o Sol, etc. Mas aí você fala para a pessoa da Terra, eu te amo. Tá bom, me ama, mas e aí? Me mostra que você me ama. E quando a Terra quer que você mostre voltou. Quando a pessoa da Terra exige que a outra pessoa mostre, o outro, por exemplo, o fogo, pensa que está mostrando. Ué, mostrei. O que você quer mais que eu faça? Mostrei, a gente saiu junto e, sei lá, surfou. Não mostrei pra você suficientemente que eu amo você? A pessoa da Terra fala, nossa, a gente fez uma atividade só, mas isso não é mostrar que me ama. Eu preciso que você me abrace, eu preciso que você me beije, eu preciso que você fique presente, eu preciso que você me dê alguma coisa.
E esse dar alguma coisa tem que ser uma coisa de valor. Não pode ser só uma florzinha, certo? Uma florzinha só, que eu quero dizer, é efêmera, pode ser muito valiosa para uma pessoa da água, porque a pessoa da água vai ter a emoção dela relacionada com aquilo, aquilo significa muito para ela, a sensibilidade da flor significa para ela. Mas a pessoa da terra, ela precisa de uma coisa mais concreta, certo? Uma coisa que fique, demore mais para morrer. Se você é uma pessoa do signo de touro, mas o seu ascendente é peixes, a florzinha pode funcionar para você, tá bom? E se você, além disso, tem ali uma Vênus em Libra, pode ser que uma coisa mais romântica, mais delicada também funcione para você, não necessariamente ficar te pegando, certo? Parou. Então é isso, as pessoas da Terra são pessoas práticas, elas querem coisas concretas e práticas, elas querem saber como é que vai ficar a arrumação da casa, quem vai pagar a conta, são coisas assim, coisas não românticas, certo? Coisas que os outros signos podem falar assim, nossa, mas isso é demonstrar amor? Para uma pessoa da Terra pode ser isso. Ah, tá, você me ama muito, tudo bem, mas quem é que vai limpar o cocô do cachorro? Certo? Porque a gente pode se amar muito, mas se tiver cocô na sala, fedendo enquanto a gente se beija, né? Quem é que vai continuar amando numa situação dessa? Então as pessoas da Terra têm essa praticidade fria. O ar também é frio, mas é um frio no intelecto. A Terra é fria na prática, certo? Também tem relação com a ação, só que a ação do fogo é uma ação uma ação mais de aventura, é uma ação que leva para emoções. A ação do fogo é mais relacionada com uma ação, tem que ter ação, mas é uma ação para uma ação para conquistar alguma coisa, certo? Já a ação da terra é uma ação para estabelecer, é uma ação para manter, é uma ação que procura fixar coisas, fazer com que as coisas perdurem, fazer com que amanhã o dinheiro continue entrando, certo? O fogo é hoje ter felicidade, adrenalina, diversão, prazer. A terra e o dia seguinte, a gente gastou tudo no prazer de hoje, como é que a gente faz amanhã para comer? Então a terra é muito prática, certo? Quando você demonstra amor para a turma da terra, você precisa pensar em coisas muito concretas. Não adianta só palavras, não adianta só um carinhozinho, não adianta só um beijinho, certo? O pessoal da terra, claro que se entende com o próprio pessoal da terra, ok, isso é óbvio, né? Mas se entende também com as pessoas da água. Por quê? Porque as pessoas da água estão buscando essa permanência. Primeiro que eles precisam de muito tempo por causa das emoções. Segundo que as pessoas da água precisam de segurança. E a terra oferece essa segurança, certo? É uma sensação de eu vou estar aqui, pode contar comigo. No dia seguinte eu tô aqui de novo. Eu não vou me arrepender, não vou enjoar, não vou cair fora, eu não vou procurar desafios. Eu tô aqui, fica tranquilo. Isso dá muita paz para a turma da água, porque é o que eles estão procurando. Já a turma do ar, por exemplo, consegue encontrar entre o pessoal do ar mesmo, é claro, mas fora do próprio elemento, eles conseguem encontrar isso muito com a turma do fogo. Porque o pessoal do fogo, primeiro que não vai prendê-los, como a água provavelmente daria essa sensação para o ar, né, de prisão. E também não é
a turma da Terra dá uma impressão de prisão também por causa da busca pela estabilidade, pela busca da manutenção de coisas muito práticas. Isso também sufoca o ar e o fogo. Eles querem ação, eles querem atividade, eles querem uma coisa que é para agora, certo? Eles não querem ficar pensando se amanhã a gente pensa, a gente tem que ver agora. A vida tá boa? O que adianta você ficar se matando de trabalhar para um amanhã em que você não está aproveitando a sua juventude, a sua vida hoje? Isso é mais a filosofia do fogo e do ar. Eles se entendem melhor. É perfeito o fogo e o ar? Claro que não é. É perfeito o ar com ar. O ar com o fogo se entendem. Há compatibilidade. Há diferenças, mas há compatibilidade. A água e a terra é perfeito? Não, não é perfeito, mas existe compatibilidade. Então eles conseguem se entender. Já a água com o ar não tem compatibilidade. É necessário desenvolver isso, é necessário criar um elo, uma ligação entre eles para que eles consigam se entender, para que eles consigam se comunicar. Então, para uma pessoa da água que precisa, por exemplo, se comunicar com uma pessoa do ar, o seu filho nasceu no signo do ar, certo? Você tem que entrar em comunicação com ele. O que é que você vai fazer para que você não dê a ele... Outro dia uma pessoa me perguntou isso na caixinha, né? Uma pessoa do signo de... eu acho que a mãe era do signo de Câncer e o filho era do signo de Aquário. Eu acho que era isso. E a dificuldade é essa. Como é que uma pessoa que é toda apegada à família, ao lar, às emoções, à sensibilidade, o amor para essa pessoa está relacionado com isso, com cuidado, com proteção, com carência, com dependência do outro. E não vejam essas palavras como defeitos, tá? Às vezes eu falo palavras aqui, aí todo mundo, mas eu não sou assim. Gente, são palavras só, elas são características daqueles signos. Não julguem nem a si mesmos, nem o outro, por favor. A pessoa de Aquário já tem um outro comportamento. O amor para ela é livre, o amor para ela é fora de família, ela gosta de fraternidade, ela gosta de amigos, ela gosta de situações sem compromisso. Como é que essa mãe vai conseguir pegar esse garoto e passar para ele que ela o ama sem que ele a rejeite, sem que ele pense que ela está aprisionando ele, sufocando ele com um monte de emoção, não deixando ele ficar fora do lar, certo? É muito importante ela entender como ele está pensando e como ele sente. Porque nesse caso, né, ela é a pessoa adulta, ela é a pessoa que vai precisar... até determinada idade dele, ela que está dominando aquela relação. Então depende dela o que ela está transmitindo. Uma boa coisa que ela precisa fazer, né, se ela fizer o mapa do filho, é olhar a lua dele. Aonde está a lua dele? Em que signo a lua dele está? Porque a lua do mapa dele representa ela, a mãe. Uma das coisas que a lua representa é isso, é a mãe. Então, aonde a lua dele está? Ela já tem uma boa noção do que ele vai pensar dela, de como ele vai apreender a imagem materna, no signo que a lua está no mapa dele, certo? Entre outras coisas, né? E outros aspectos que a lua faça, e onde a lua está, em que casa, etc. Mas é lógico que ela vai precisar entender como funciona um aquariano, como para ele, na mente dele, o que é importante para ele. Para ele é importante pensamento, para ele é importante ideias, para ele é importante liberdade, amizade. Então ela vai precisar permitir a ele ficar fora desse mundo, para usar uma palavra que o ar usaria, esse mundo pegajoso da água, certo? Esse mundo que para ele é meio grudento, que as pessoas do elemento água têm esse comportamento mais apegado e afetuoso que o ar rejeita um pouco, certo? Ela teria essa necessidade de demonstrar isso para ele. Claro que depois que ele fosse mais velho, ela teria que mostrar para ela as outras coisas, né? E ele não é só o signo de Aquário, ele tem um ascendente, ela teria que ver a importância, qual é o signo, porque ele teria importância, a lua dele, que representaria ela própria, etc.
E se a lua dele, inclusive, estivesse em câncer, né? Já seria bastante parecido com o que ela realmente é. Seria o que ele ia apreender mesmo dela. Mas olha só, uma pessoa pode ter uma mãe do signo de câncer e a lua do filho está em Áries, por exemplo, certo? Significa que ele está vendo aquela mãe não do jeito que ela está transmitindo, que o signo solar dela é. Entende? Ele não está vendo uma mãe canceriana, ele está sentindo ali uma impressão ariana. Independente, guerreira, vencedora, competitiva, certo? Até pouco maternal, sim? Então, por isso eu falei, seria bom ela olhar a lua do mapa dele, para ela entender que ele pode não estar vendo isso, ele pode não estar vendo uma canceriana. E ela própria vai ver que ela tem um ascendente muito forte, certo? E ela não transmite o signo dela de câncer, ela transmite outra coisa quando cuida dele. Gente, tem muita coisa. Olha, o mapa tem tanta informação para você ver, para você encontrar, para você entender, para você cruzar uma coisa com a outra, para você buscar essas respostas. Você não encontra isso num signo. Por isso eu fico tentando explicar para vocês o tempo todo. Não se apegue ao seu signo solar. Isso é uma coisa, é uma coisinha no seu mapa. Tá bom, o signo solar é uma das coisas mais importantes. Eu não disse que não é. Mas você não tem só isso. Você tem tanta coisa. E aí você se definir em todos os âmbitos da sua vida. Como pai, como mãe, como irmão, como filho, como empregado, como patrão, como, sei lá, amigo. Você se define como um signo solar, você está errado. Porque você não lida em todas essas situações com o seu signo solar. O seu signo solar é uma característica que representa a sua identidade, aquilo que você é no seu âmago para você mesmo. Não é para os outros. Nas suas relações, nas outras coisas que você faz, você representa muitos outros signos. E isso vai ter peso na sua relação, por exemplo. Quando vocês perguntam assim, eu sou do signo tal, e fulano é do signo tal, vocês escrevem lá na caixinha. Vai funcionar? Entendam, a minha resposta, ela está calcada em esse signo tem essa relação com esse signo. Agora, você com essa pessoa, eu não posso ter certeza. Eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são. Eu precisaria olhar o seu mapa e olhar o mapa da pessoa para poder fazer essa análise. Certo? Eu espero que vocês tenham essa consciência. É muito importante. Porque quando você se diminui num único signo, quem é você? Ai, deixa eu ver o que mais vocês escreveram aqui. Quando ele começa a falar, me lembra daquele dia, lembra daquele dia? Eu falo pra mim, respire e ouve, porque é importante pra ele. Consigo por 5 minutos até soltar um pelo amor de Deus, vamos viver. Isso é uma típica reação de uma pessoa do signo de fogo. Perfeito, é isso mesmo. Existe um filme, existem vários, mas um que eu lembrei agora, eu já vi vários filmes com esse tipo de situação, mas tem um que se chama Corra Lola. E tem um momento em que a Lola tá deitada com o namorado dela, aí ele começa a falar assim, ele ou ela, agora eu não me lembro qual dos dois, acho que é ele, que fica falando pra ela assim, você ia continuar me amando se eu morresse? Aí ela fala, para com essa conversa, algo assim, né? Eu tô botando aqui o que eu me lembro, não é exatamente com essas palavras. Mas aí ele insiste, ele vai insistindo, mas e aí, o que você acha? Se eu morrer, você vai ter outra pessoa? Você vai me esquecer? Você vai namorar outra pessoa? Como é que você vai se sentir? E se eu nunca mais estivesse aqui e tal? Aí ela fala, mãe, você tá vivo. É isso exatamente, certo? Ai. Hoje é a segunda letra. Isso, hoje é a segunda letra, eu vou dizer no final. Professora, como posso acolher meu Marte em Câncer? Ih, Marte em Câncer, olha, o Marte em Câncer tá em queda. Eu conheço um monte de gente com Marte em Câncer, tá? Inclusive eu. Sinto que quero ir pra guerra, mas preciso ir no inconsciente acolher essa força.
Meu Sol na 8 em Áries e Marte em Câncer me dá muita atividade mental. Como posso fazer para amenizar? Olha só, o Marte em Câncer, ele é o tiro no jardim de infância. É um guerreiro, é um soldado, é um lutador, é um cara, só que ele tá numa posição maternal. Então, se você já viu esse filme, né, com Schwarzenegger no Jardim da Infância, é bem isso, é o Marte em Câncer. Ele, inclusive a gente tá passando agora, né, por Marte em Câncer, então todo mundo que tem Marte em Câncer tá acostumadíssimo a viver assim. Quem não tem Marte em Câncer tá sentindo o quê, por exemplo? O ímpeto de ação, ele fica freado. E você vai, mas você volta, certo? Você não tem... Não é que você não queira e não seja jogado para ação, mas você é freado, é como se algo te parasse, porque o signo de Câncer é um signo inseguro, é um signo de... ele vai sem ir, sabe? Como o caranguejo anda, né? Ele anda para o lado. Então a pessoa de Câncer e tudo que está no signo de Câncer, o Marte inclusive, ele não consegue ir para frente. O ímpeto desse planeta é ir para frente, mas ele para e ele não consegue. As ações ficam freadas, então ele tem que fazer ele tem que ir para o lado, ele tem que tentar outro jeito, ele tem que tentar sem dizer que vai fazer. Ele não pode ficar criando expectativa nos outros, porque essa cobrança vai fazer com que ele também não faça. Ou seja, o Marte em Câncer, ele está numa posição que a astrologia considera uma fraqueza daquele planeta, certo? Ele precisa encontrar outros pontos para conseguir ser mais forte. Então você tem que encontrar aspectos positivos no seu mapa com esse Marte para que ele se expresse de uma maneira mais produtiva, certo? Agora, as ações feitas com o Marte em Câncer, elas tendem a durar mais tempo. Porque esse Marte em Câncer, ele procura coisas que ele vai criar com segurança. Embora seja demorado, embora seja inseguro, embora seja difícil, embora seja tudo meio confuso, mas ele vai criando uma coisa que ele possa se proteger. E aquilo tem que ser durável. É a casca, a proteção, a casa do caranguejo, né? Ele precisa criar uma situação onde ele fique seguro ali dentro. E tudo que é importante para ele vai botar ali também. Então vamos supor que esse Marte em Câncer trabalhe com um grupo de pessoas, certo? É um planeta de ação, então vamos colocá-lo aqui numa situação de ação. Numa empresa produzindo alguma coisa relacionada com o trabalho. As pessoas que trabalham com ele, que estão na equipe dele, para ele serão família. Certo? O signo de Câncer vai dar essa conotação. Então ele vai se ligar àquele ambiente como se aquilo fosse um lar. Onde esse Marte se expressa, será o lar dele, certo? E onde as pessoas envolvidas nessa atividade serão a família. Então ele vai protegê-los. E vai proteger como família. É minha família, não mexe com a minha família. E quem está fora? Você não é da minha família. Se para você entrar para minha família, vai ter que entrar para minha família, fazer parte do meu clã, aí você também vai ser protegido. Não é tchau, você tá fora. E não mexe com eles porque eu ataco você, eu acabo contigo. Não mexe com a minha mãe, não xinga a minha mãe. É esse tipo de comportamento. Então o Marte em Câncer, você tem que pensar aquilo tudo que eu falei no início sobre os emocionais, né, o pessoal todo da água. Isso nas pessoas que têm o Marte em Câncer vai ser demonstrado no planeta Marte. Não aparece no Sol, não aparece no ascendente, não aparece na Lua, aparece em Marte. E aonde a Lua do seu mapa, né, está, vai influenciar também o seu Marte em Câncer. Porque Câncer é um signo regido pela Lua. Então a Lua no seu mapa, ela é digamos assim, a mestra, certo? A rainha desse Marte. Ele se guia por ela, porque ele está no signo que ela rege. Então você tem que ver que signo essa Lua está.
o signo que ela está, ela fará diferença para este Marte. Se ela, por exemplo, está num signo ativo, isso vai fazer diferença para ele também, certo? Ele não vai... Cada Marte em Câncer é diferente numa pessoa, certo? Eu conheço 3 pessoas, agora com você 4, assim, você distante, né? Mas conheço pessoalmente 3 pessoas com Marte em Câncer. Todas são diferentes, certo? Eu vejo essas atitudes cancerianas, do Marte tentando agir, mas voltando, eu consigo perceber isso nelas, mas são todas diferentes, cada uma está sendo regida por uma lua num signo, então é diferente a beça, certo? Não dá a mesma cara. Agora, se a lua também está num signo de água, certo? Aí esse Marte em Câncer vai ser mais ainda imaginativo, mais ainda maternal, mais ainda inseguro. Deixa eu dar um exemplo para você, bem literal, de Marte em Câncer comigo. Há muito tempo, criança, eu não sabia mergulhar na piscina, né? Fazer assim, mergulhar. E aí eu tava tentando aprender, tinha uma pessoa mais velha tentando me explicar, faz assim, vem, corre, pula, não tem medo, vai. Isso é uma coisa que não adianta falar para um Marte em Câncer, não tem medo. O Marte, ele quer ir, porque Marte não tem medo, mas o Câncer tem. Então há uma luta, certo? O Marte vai e o Câncer puxa, o Marte vai e o Câncer puxa, certo? Aí quando eu fui pular, eu fiz exatamente esse movimento que eu acabei de descrever. Eu fui na toda, correndo, e quando cheguei na beirinha da piscina, eu freiei. Eu não fui. Só que eu já tinha jogado o impulso para ir. Então eu bati o queixo na beira da piscina de cimento, né? Eu não sei como é que eu não quebrei meu maxilar, eu não sei como é que eu não quebrei dente, né? Foi incrível, eu estava protegida. Porque foi esse, eu fiz esse movimento. E não caí na água, eu caí na outra borda. Eu tava muito na quina, eu tava bem na beirada, assim, já é uma atitude, inclusive, mais medrosa, né? Ir pro canto, não ir pra frente, eu não segui em frente, eu segui pro lado. E já fui chegando pra beira mesmo. Quando cheguei na beira, eu dei um pulo, mas tentei não ir, já tinha me arrependido de ir, só que aí já tinha me jogado, e aí o meu movimento, eu fui bater de queixo na outra borda do outro lado ali da piscina. A pessoa, eu ainda consegui ver o rosto da pessoa, quando eu bati assim, né? Então eu consegui ver, a pessoa estava à minha frente, dentro d'água já. A pessoa chegou a fazer assim. Aquela imagem ficou na minha cabeça para sempre. A cara da pessoa, porque ela viu a pancada que eu dei. E dali eu caí dentro d'água. Então isso é Marte em Câncer. Você é jogado para a situação, você está fervendo. O Marte é um planeta que rege Áries, ou seja, é um planeta de fogo. E o Câncer é da água, é cheio de receio, cheio de medo, cheio de reservas e cheio de insegurança. Então ele te freia e não deixa você ir pra frente. Todas as pessoas de Marte em Câncer vão sentir isso em algum lugar, em alguma situação. Eu dei esse exemplo porque é um exemplo de atividade, né? De coisa física, né? Uma coisa bem Marte e bem Câncer. E água, que também, a piscina tem a ver com Câncer. Por isso eu nadar, eu me enfiar no mar e sair nadando, isso pra mim é maravilhoso, é uma coisa assim que eu sempre quis fazer e nunca fiz. E agora eu não tenho medo, então isso é maravilhoso. Eu aconselho você a fazer coisas que você quer fazer, mas faça com segurança. Se proteja o máximo possível, mas não deixe de fazer. Certo? Porque o Marte, ele não pode ser freado, ele não pode ser impedido, é o seu caminho, na sua personalidade, Marte, é aquilo que vai fazer com que você haja. Cada coisa que você vai concretizar, vai fazer, vai agir, vai botar em prática, é Áries que é o Marte que está fazendo, certo? Então você precisa deixar ele fazer. Como é que você vai fazer isso sem o Câncer ficar te impedindo? Cerque-se de segurança. Proteja-se de todas as formas que você pode. Aí você tem que dizer para si mesmo, não há mais para onde proteger essa situação. Agora vai. Você está seguro, você está protegido. Então entra na situação, mergulha, faz o que você tem que fazer. Você já se protegeu de todas as formas possíveis. Entendeu? Agora não precisa mais se perguntar, estou protegido, não estou?
tá? Seu papo mental com o câncer. E aí você entra na situação e faz o que você tem que fazer, certo? Estou nesse processo de me conhecer. Que ótimo! Aliás, eu espero que todos vocês estejam nesse processo de se conhecer. Quem mais? A Lua está em conjunção com Quirón, no signo de Leão. A Lua em Leão é legal. Tá vendo? Se o Marte está em Câncer e a Lua está em Leão, já ajuda, certo? Uma Lua leonina já ajuda. É uma Lua é uma Lua mais impetuosa, certo? Ela combina com Áries, certo? Que é o signo que Marte rege. Então, ela já ajuda mais você, certo? No meu caso, eu não tenho uma Lua em Leão, então já é mais freado do que no seu caso, certo? Então você pode ir com mais segurança, com mais confiança e com mais coragem. Porque o Leão também é um signo de, sabe, vou fazer, ninguém vai me segurar, eu meto a cara mesmo e faço. Então se a Lua tá no signo de Leão, ela joga isso para esse Marte. Ela rege esse Marte dessa maneira. Como se ela estivesse com a baqueta, tá? É o maestro dele. E ele vai ter que tocar um instrumento dele do jeito que o maestro está pedindo. Embora o instrumento dele seja um instrumento mais sensível, mais delicado. Tá bom? A música dele vai ser mais delicada. Mas ele tem que seguir essa lua leonina. Então você consegue. Se arma, se protege, fecha a segurança em torno de si. E deixa ir pra frente porque você consegue fazer isso. O fato de você nadar ativa positivamente esse Marte. Adorei, vou pesquisar algo. Isso, é isso aí, exatamente. É uma ação, é uma coisa física que tem a ver com a água, certo? Necessariamente, a água não é. As pessoas acham que é só uma forma de exemplificar, né? A água, não sei o que. Não, gente, é literal. A água vai ter relação com os signos de água. Então, quando você está mexendo com a água de alguma forma, você tem relação com aquilo no seu mapa que esteja na água. Tudo no seu mapa que estiver em peixes, tudo no seu mapa que estiver em câncer, tudo no seu mapa que estiver em escorpião, vai ter relação com a água. A água mesmo, literal, e também não só, mas tudo que a água representa. Emoção, sensibilidade, imaginação, criatividade, empatia. Você precisa de água no seu mapa para você sentir empatia por outra pessoa. Se você não tem, todo mundo tem, gente, tá bom? Você pode não ter planetas num signo de água, mas isso não significa que não tem água no seu mapa, tá? Mas se você não tivesse, se fosse uma pessoa que não tivesse acesso ao elemento água, você não sentiria pena, compaixão, você não sentiria a dor da outra pessoa. Você seria uma pessoa extremamente fria. Você veria alguém sendo trucidado na sua frente e você falaria, daí, certo? Você não... Nada te atingiria. Você seria uma máquina, uma pedra. Nada faria diferença para você. Quem faz isso acontecer, essa sensação de você entender, certo? Você vê um animal numa situação que alguém machucou e você sente, é a água. Então, o que desperta essa empatia em você são os signos de água. Se você tem muito disso no seu mapa, você é uma pessoa muito sensível. E aí você pode ficar uma pessoa muito difícil de se relacionar. Porque tudo te magoa, tudo te sensibiliza, tudo dói, tudo você chora, tudo... E se você tem menos disso, você fica uma pessoa muito fria. O ideal é um equilíbrio. Em geral, os mapas são sempre equilibrados. Ah, mas no meu mapa eu não tenho planetas em signos de ar. Mas você vai ter planetas fazendo aspectos. Você tem o planeta que rege o signo aonde aquele signo de ar está. E esse planeta está em algum lugar no seu mapa representando aquilo. Ou seja, você tem acesso aos elementos, mesmo que de outras formas, tá? Mas você tem. Normalmente, todos os mapas são equilibrados, certo? Mesmo que você pense que está tudo para um lado ou tudo para um outro lado, há um equilíbrio, não tem como não ter, a vida requer esse equilíbrio, certo? Todas as características dos signos, eu falei em equilíbrio, pensei em Libra,
E eu ia dizer, Libra tem a ver com a vida de uma maneira geral. Por isso eu falei, todas as características de todos os signos terão a ver com a vida, o universo, tudo funcionando. Se você tirar um signo, deixasse de existir um signo, com todas as características que estão relacionadas com aquele signo, isso desaparecesse, o mundo não tem sentido, ele para de existir. As coisas param de funcionar, como um castelo de cartas, como se algo que tivesse sido desplugado de uma tomada. Porque todas essas características destas 12 coisas que nós chamamos de signos, certo? Elas precisam constituir tudo absolutamente na vida, no universo, na existência, em tudo que você pensa. Então você não pode tirar uma delas. Uma pessoa que não tem o signo tal. Não, essa pessoa não nasceu, não existe. Todas as pessoas terão todos os planetas, todos os signos, todos os elementos e todas essas características. Considerem vocês que elas são boas ou más, mas vocês terão todas elas. Então, quando você critica uma característica no signo de uma outra pessoa, tem uma área no seu mapa que você faz exatamente aquela mesma coisa que você está criticando naquela outra pessoa. Fulano é tão vazio. Aonde no seu mapa tem o signo que essa pessoa que você está chamando de vazia tem? Ali você deve ter uma característica que você acha que é muito vazia. Não necessariamente é. Deixa eu ver aqui. Marte em Terra, Virgem no caso. Não entendi o que você quis dizer com isso. Marte em Terra, Virgem no caso. E é uma pergunta? Você está me perguntando o que significa Marte em Virgem? A outra aqui escreveu: eu sou muito empática, sinto tudo muito intenso. Sou capricorniana, sempre as pessoas acham que Capricórnio é frio, eu não me vejo assim. O signo de Capricórnio é frio. Então é possível que você tenha outros posicionamentos, outras coisas no seu mapa que fazem com que você seja uma pessoa mais emotiva, certo? Pode ser Câncer, pode ser Peixes, pode ser o Escorpião. Pode ser que o Sol receba um tipo de aspecto relacionado com algum planeta que está num signo de água e que faça com que essa característica apareça no seu Sol ali, se tiver alguma propensão para isso. Pode ser o seu ascendente, certo? Pode ser que você tenha um ascendente na água. Ou pode ser que você tenha um planeta que rege um signo de água conjunto com seu ascendente, e aí isso apareça muito para você e para, não sei se para as outras pessoas. Então tem muitas coisas que podem acontecer, que podem dar essa característica, certo? Por isso que quando a gente está brincando aqui também, né, bota um vídeo, aí eu filmo um vídeo, às vezes a minha equipe pede assim: professora, vamos fazer um daqueles vídeos, vamos fazer um vídeo tipo estereótipo, né? O signo tal é assim. Eu faço, vamos embora, vamos fazer. Mas eu já sei que vai causar polêmica por causa disso, certo? Por quê? Quando eu digo, vou botar num vídeo qualquer de estereótipos, né? Signo de Capricórnio, oportunista, não liga pra nada, só quer subir. Isso é realmente característica de Capricórnio. Mas uma pessoa como você, que é do signo de Capricórnio e não vê essas características em você, vai dizer: a astrologia não funciona. Porque eu não sou assim, eu sou Capricórnio e não sou desse jeito que está sendo descrito. Isso significa que você tem no seu mapa outras coisas além de Capricórnio. É isso que significa. E não que a astrologia não funciona e que Capricórnio não é assim. Capricórnio vai continuar sendo assim, até o final dos tempos. Todos os signos terão as suas características do mesmo jeito, desde que isso se iniciou há mais de 10, 12 mil anos atrás, até sempre. Sempre terá a mesma classificação, serão todas iguais, as mesmas características. Só que você é um ser humano, você não é um signo. Um signo é uma partezinha do seu mapa, certo? Você é um ser humano, você é tudo, você é o completo. E aí você vai expressar aquilo que mais encontra expressão ali dentro da sua personalidade. Para isso tem que ler o seu mapa, tem que entender quem você é, tem que se conhecer, tem que fazer um... Não é só você saber, o signo tal, então tá. Isso não responde nada, certo?
Ritinza, você não falou pra mim se o que você quer é saber sobre Marte em Virgem, tá? Mas então eu vou fazer aqui um resumo, porque eu tenho que terminar já, gente, que já passou de 1 hora, tá bom? Tô falando aqui com vocês há 1 hora. Então, pra fechar, deixa eu falar em Marte em Virgem e depois eu vou dar a letra pra vocês. Marte em Virgem será uma pessoa muito trabalhadeira, certo? Uma pessoa que consegue fazer praticamente todo tipo de trabalho, ok? É uma pessoa muito prática, muito útil. Sim, se você pedir ajuda para essa pessoa, ela consegue resolver as coisas para você. Praticamente tudo. Preciso vender tal coisa, a pessoa é capaz de vender. Eu preciso fazer uma faxina, a pessoa vai e te ajuda na faxina. Eu tenho que empilhar não sei o que, ela empilha para você. Tá disposta a estar com você e ajudar você em qualquer trabalho o tempo todo. É uma pessoa extremamente útil mesmo e que aceita todo tipo de serviço. E é boa no que faz, produz e consegue resultado bom naquele trabalho, certo? Não necessariamente depende do restante do mapa, tá? Aí sempre vai depender do restante do mapa, que eu vou dizer agora. Mas possivelmente é uma pessoa mais humilde, assim, não tem nariz em pé, não se acha muito importante. Isso pode mudar se essa pessoa tem um leão muito forte, se essa pessoa tem um sagitário muito forte, se essa pessoa tem capricórnio também, que embora seja trabalhador, tem esse jeito mais de querer status. Mas se não será uma pessoa humilde, então aceita praticamente qualquer trabalho, certo? E produz muito bem. O porém é que será uma pessoa extremamente crítica. Então é uma pessoa que pode trabalhar com você e vai te dar resultado, mas vai criticar tudo. Vai ser aquela pessoa assim, isso é errado, isso não tá bom. Eu já arrumei isso aqui 500 vezes, você sempre tira do lugar. Mas você não é capaz de fazer as coisas direito, só eu consigo arrumar isso aqui. Eu tenho que fazer sozinho, porque se eu peço ajuda, ninguém sabe fazer igual a mim. Ou seja, você pode encontrar nessa pessoa todas as qualidades maravilhosas de uma pessoa que produz, mas talvez você ache insuportável o fato dela criticar tudo, reclamar de tudo, botar defeito em tudo. Nada nunca está bom e somente o que ela faz é que está perfeito. Ela faz, fica perfeito. Eu faço, fica direitinho. Aí vem todo mundo e estraga tudo que eu arrumei. Eu arrumei isso aqui agora, vem aqui alguém e estraga tudo. Eu botei a equipe funcionando. Aí chega você e tirou a equipe toda do lugar, botou fulano para fazer isso, fulano vai lá, aí não há trabalho que ande. Se você consegue aguentar isso do Virgem, por que essa pessoa fica desse jeito? Porque o signo de Virgem é crítico, ele procura defeitos, ele nunca está satisfeito com nada. E Marte é um guerreiro. Então você bota num guerreiro a personalidade virginiana, esse guerreiro vai lutar com as armas virginianas. Ele vai ser ótimo trabalhador. Mas ele vai ser, a língua dele é uma espada, certo? Ele vai sair decapitando todo mundo, criticando tudo, tá tudo péssimo, tá tudo horrível. Vira uma pessoa que algumas pessoas acham difícil de conviver. Nossa, fulano vai estar lá? Eu não aguento, porque fulano vai reclamar de tudo, eu não consigo. Ou então, tem gente que não liga, tem gente que gosta. Não, fulano reclama, mas ele faz um trabalho muito bom, ele critica todo mundo, mas ele é ótimo, ele produz muito, eu acho ele excelente, pra mim tá tudo bem. Dependendo de quem você é, certo? Entendi, obrigado por esclarecer, adorei. Amo ser capricorniano. Qual o seu signo? O meu signo é Virgem. É o signo que eu acabei de criticar. Ai. Fala um pouquinho do Marte em Gêmeos. Olha, gente, eu vou falar, mas... Oi, cheguei agora. Você chegou muito atrasada, tá? Porque eu já tô aqui falando há 1 hora e 7 minutos. É muito tempo, tá bom? É um atraso de 10 minutos e tal, mas 1 hora? Eu vou falar aqui rapidinho desse... Gente, não, aí se eu continuar deixando, vocês vão... Eu acabo vocês vão botar outro. Vocês sabem que vocês vão fazer isso, né? Vocês sabem disso. Vocês não têm limite.
Então se eu disser assim, tá, falo esse, aí agora eu vou terminar. Aí vem outra pessoa, fala esse aqui, aí eu falo. Aí vem outra pessoa, fala, então vou fechar aqui no... fala um pouquinho do Marte em Gêmeos. E acabou, tá? Todo mundo aqui é testemunha. Acabou no Marte em Gêmeos aqui. E vou fazer vou dizer qual é a palavra, a letra. E aí acabou. Você que chegou agora, 1 hora depois, tá? Bota na caixinha de pergunta. Lá, sou escorpiana com ascendente em aquário e tal. Ou acho um outro jeito. Tá bom? Chega cedo da próxima vez. Olha a virginiana sendo crítica. Tinha ido na escola buscar as crianças, desculpa por... Ah, não, tá tudo bem. Volta, a live vai ficar aqui por uns dias, tá? Eu não sei por quanto tempo. Aí você ouve toda ela de novo, mas ouve sim. Tem muita coisa boa pra você. Inclusive, você tá falando de buscar criança na escola. Tem um trecho que eu falei sobre mãe, sobre filho, tá? Acho que você devia escutar. Aí, o que eu vou falar aqui, gente? Vocês me pediram pra fechar Marte em Gêmeos. Então, vamos lá. Marte em Gêmeos pra fechar esse negócio, tá bom? E a gente encerra por aqui, ok? Bom, como é que é o Marte em Gêmeos? Então, vamos embora. Gêmeos é o cara da comunicação, tá? É o intelecto, é o racional, é o inteligentão, ok? E é frio, é bem frio. Então, o Marte em Gêmeos vai ser aquela pessoa que produz com a inteligência. É a pessoa que produz com a lógica. Não é uma pessoa prática, tá? Não, o Marte, ele é de ação, tá bom? E Gêmeos é de teoria. Então uma pessoa que tem Marte em Gêmeos é uma pessoa que vai ser muito boa de papo. Ela vai ser muito boa de mover as coisas, fazer com que as pessoas se mexam, botar todo mundo pra agir. Ela vai usar esse jeito dela de... eu posso dar um exemplo histórico pra vocês. Com uma pitada de água, não é só Marte em Gêmeos, aqui vai ter uma pitadinha de água porque ele usou um pouco de emoção. Dizem que o Marco Antônio, quando quis levantar as pessoas contra o Senado, eles tinham assassinado Júlio César, o que se conta é que Marco Antônio pegou a túnica de Júlio César e mostrou para o povo, e Júlio César era amado, ele era venerado, certo? As pessoas o amavam completamente, elas queriam que ele fosse um imperador e não havia imperador em Roma, não havia rei, certo? Exatamente por isso é que ele é assassinado, porque ele estava se tornando uma figura tirânica, né? Na visão do Senado. Tô resumindo, tá, gente? Claro que a história tem muito mais do que isso, muito mais detalhe, tá bom? Mas a gente está no final de uma live. Resumão da ópera. Então dizem que Marco Antônio pegou a veste dele toda furada, tá? Rasgada de sangue e tudo mais, e mostrou pro povo, apontando, pondo o dedo em cada buraco e dizendo: isso aqui foi fulano, isso aqui foi Beltrano, essa facada aqui foi fulano e essa aqui foi cicrano. Ou seja, ele incitou com palavras, demonstrações, com uma cena. Claro que envolve nisso a dramatização e a emoção, é óbvio. Incitou as pessoas a agirem, a reagirem, a irem atrás de vingança, a brigar porque o herói delas foi assassinado, certo? Então um Marte com Gêmeos, certo, teria uma atitude desse tipo. Lembre-se que é um planeta guerreiro, é um planeta de luta, é um planeta bélico, certo? E de ação, num signo de comunicação, num signo que é o ás do pensamento rápido, certo? Ele conseguiria fazer com que outras pessoas fizessem as coisas. Mesmo ele sendo teórico e não agindo muito, claro que vai agir, todo Marte vai agir, tá? Não existe Marte parado, mesmo Marte em Câncer age, então todo Marte vai agir. Mas ele vai agir usando o intelecto, a razão,
a fala, a comunicação, a conversa, o texto. Ele conseguiria mover pessoas, manipular situações, e inclusive se ele quisesse fazer isso de uma maneira errada, ele poderia, porque ele tem inteligência e tem lábia para isso, certo? E poderia fazer com que outras pessoas, inclusive, fizessem o trabalho para ele. Se ele tem um trabalho, uma coisa para produzir, talvez ele seja capaz de botar uma porção de gente para produzir por ele. Isso não precisa ser ilegal não, tá, gente? Ele pode ser um cara que precisa fazer com que a empresa inteira trabalhe e é justamente a pessoa certa para chegar lá e botar todo mundo para agir. Ele vai conseguir dizer as coisas certas, do jeito certo e com o ímpeto de ação, de maneira que as pessoas se levantam e começam a fazer. Elas não vão dizer, ai, que palavras bonitas, ai, você se comunica tão bem. Não, elas vão ficar inflamadas, elas vão falar, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, isso que ele disse mexeu comigo, eu vou fazer. A pessoa age, porque ele joga o fogo do Marte em cima da comunicação de Gêmeos, e aí é uma explosão de ação, certo? Então é um posicionamento, são coisas, o Gêmeos é um signo positivo, certo? Um signo masculino, um signo, embora seja não é do fogo, é um signo do ar, mas é positivo. E Marte é um planeta relacionado com um signo, o signo mais ativo de todos, que é Áries, certo? Marte e Gêmeos e Áries e Gêmeos combinam bem, tá? Uma pessoa de Gêmeos namorar uma pessoa de Áries, em geral, dá bom. Bom, eu vou parar, eu vou só ler aqui o que vocês escreveram, mas eu vou parar. Vou ouvir, pode deixar? Isso, ouve sim, mamãe Bimeme. Ouve sim. Te adoro, saudade, beijo, saudade, boa tarde. Que bom que você tá aí, Cássio. Arrasou, muito obrigado. Ai, crianças, um beijo pra todo mundo, tá? A letra, olha, as letras estão fora de ordem, hein? Não vai juntar essa com a outra e achar que formou alguma coisa, não. Letra O, tá? A letra hoje é O, ok? Vamos ver o que vocês vão conseguir no final, se vão montar a palavra, tá bom? Um beijo pra todo mundo, até a próxima live. Enche uma caixinha de perguntas, porque eu vou respondendo quando dá. Quer falar alguma outra coisa que não quer que esteja na caixinha de pergunta, pode falar comigo no direct, tá? Eu respondo também, eventualmente. Pode botar comentário nos vídeos, que muitas vezes eu consigo responder também. Tá dando tempo, então tô falando com vocês, tá legal? E a gente vai continuando. Se quiserem alguma sugestão, alguma coisa específica pra live e tudo mais, também podem deixar, tá? Não necessariamente eu vou conseguir fazer a sua sugestão, mas pode ficar anotada para uma próxima, então a gente pode ir vendo como é que vai encaixando, tá? Bom, comuniquem-se, tá? O tema dessa live foi essa, a gente se comunicar, então comunique-se, fala comigo, eu falo com vocês e a gente mantém essa vibe gostosa, tá bom? E nadem, porque é muito gostoso! Tchau, gente, um beijo pra todo mundo.